estão vos inquietando? Eram pregadores da igreja. E o apóstolo Paulo diz: corta esses homens. Estão pregando o judaísmo no meio do povo, corta esses homens. Por quê? Aleluia, porque Deus queria verdadeiros cristãos, não religiosos, carnais, formalistas, iguaizinhos àqueles, aleluia, que mais perseguiram Jesus, aqueles que penduraram o Cristo numa cruz. De que adiantaria o Cristo, aleluia, ter sido crucificado pelos fariseus, pastor Moisés, para os crentes depois ser igualzinho os fariseus? Faz sentido isso? Será que faria algum sentido? Aleluia. Mas esse que nos chamou, a própria palavra diz, é para exalarmos o perfume de Cristo em nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e não se lembrar dos fariseus. As pessoas têm que olhar para nós e lembrar do próprio Cristo, lembrar do Espírito Santo de Deus. Aleluia, devemos ser espelho, aleluia, daquele que a gente dizemos servir, aleluia, porque eu tenho analisado por aí, aleluia, e por incrível que pareça, a religião faz isso daí, mais se parecem rabinos, mais se parecem sacerdotes, tem crentes que mais se parecem padres do que se parecem com o próprio Jesus, aleluia. Jesus, aleluia, é uma simplicidade tão profunda, que essa simplicidade é total, aleluia, comprometimento com a verdade. Tem gente que acha que Jesus seria um pregador que só prega coisas que agrade pessoas. Quando foi que Jesus foi assim? Nunca. Tanto que Jesus tinha 70 discípulos, e Jesus pregou umas verdades para eles. Eles disseram: esse homem está louco, vamos sair daqui. Ficaram os 12. E Jesus disse para os 12: o que vocês estão fazendo aqui? Vão embora junto com eles também. Vocês viram o jugo que eu acabei de pregar? Aí eles dizem, então Simão Pedro disse: mestre, nós larguemos tudo por tua causa. Aleluia. Somente tu tens as palavras de vida eterna. É esse o tipo de público que o próprio Jesus chama, aquele que quer a salvação eterna e não algo passageiro que vai passar, e a gente nem sabe quanto tempo vai demorar para passar, porque nós não sabemos nem quanto tempo vamos durar nesse mundo. Nós não sabemos nem, como é que diz o símbolo mesmo, não sabemos nem o nosso lugar na fila, porque se tu vai lá no cemitério, você vai ver nas fotos lá, e na duração de tempo de vida de cada um, gente de toda idade está ali sepultada. A gente pensa muitas vezes na nossa cabeça que a maioria dos que morrem são idosos, mas olha, eu tenho andado em cemitério e vi que não é assim. Vi que eu que os idosos é um número um pouco menor que está ali até. Eu acho que 60 e poucos % é gente bem jovem que está ali. Vai lá e dá uma volta lá dentro e olha isso. Se eu não estou enganado, olha para o tempo de vida, quantos anos que cada um durou. Está ali a data de nascimento, está ali a data de partida, a foto da pessoa ali. E nós na sociedade temos esse costume, a maioria é idosos que vai, mas quando a gente dá uma volta ali naquelas galerias, a gente vê que não é assim. Por incrível que pareça, como tem gente que vai ainda jovem, como tem gente que vai antes do tempo. E o homem muitas vezes luta por coisas deste mundo, que nem sabemos o quanto tempo vamos estar aqui. Nem sabemos, aleluia, bendito é o nome do Senhor, e aleluia pelas coisas que vem acontecendo, aleluia, bendito é o nome do Senhor, o quanto a vinda do Senhor está às portas, o quanto a vinda do Senhor tudo indica, bendito é o nome do Senhor, e aleluia. Mas ele continua nesta palavra ainda dizendo, aleluia, a partir do versículo 16, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não andeis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, aleluia, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Aleluia, esta palavra então já está nos indicando, aleluia, que pelos frutos reconhecereis a árvore. O homem é muito bom para medir outra pessoa. Eu vou ver se aquele pastor é um verdadeiro homem de Deus. Eu vou ver se esses frutos estão na vida dele. Por que nós não analisamos a nós mesmos se esses frutos estão nas nossas vidas? Aleluia, para que estejamos preparados para ouvir o grande prato desse dia. Vinde, igreja minha, e entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como eu quero ouvir essa voz nesse dia. Que alegria será se eu ouvir o som das trombetas e ouvir a voz do Mestre chamando. Mas que desgraça terrível que vai ser para aquele que não ouvir a voz do Mestre, aleluia, e apenas ver diante dos seus olhos a igreja sendo levada aqui. Muita gente está perdendo tempo, aleluia, com brigas, com porfias, com heresias. Gente olhando, fulano lá, eles batem um dia na semana. Será que eles estão certos ou estão errados? Pelo amor de Deus, bendito é o nome do Senhor, pelo amor de Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Tu tens certeza que tu acredita que isso vai salvar alguém? Tu tens certeza, aleluia, que tu acredita que uma obra da lei, aleluia, vai levar alguém a ser salvo? Aleluia, tu acredita, aleluia, que um quipá na nuca de um rabino judeu vai salvar ele? Aleluia, tu acredita, aleluia, bendito é o nome do Senhor, que um certificado de teologia vai salvar alguém? Aleluia. Uma vez uma pessoa disse para ele: o que tu acha, irmão? Roupa salva alguém? Em primeiro lugar, só Jesus salva, ninguém mais salva, só Jesus salva. Mas se Jesus está na vida de uma pessoa, as obras de Cristo, aleluia, exalarão como perfume nesta vida. O Cristo bendito jamais seria desonesto. O Cristo bendito jamais seria indecente. O Cristo bendito jamais seria mentiroso. O Cristo bendito jamais veria uma alma precisando de ajuda e ia cruzar sem estender a mão. Aleluia. Agora vamos olhar para nós mesmos e vamos ver: Cristo habita em mim? Vamos fazer essa pergunta: Cristo verdadeiramente habita em mim? Se Ele habita, não precisa te preocupar, você vai subir na vida de Cristo. Não tem nem por que te preocupar. Se a pessoa de Cristo jamais seria rebelde. Aleluia. Cristo, se ele se vestir de um cidadão comum e ele vir se congregar numa igreja, ele jamais seria um crente rebelde. Cristo, se ele for empregado em uma empresa, jamais ele seria também um rebelde, um bagunceiro ali dentro. Cristo, se ele for Senhor, se ele for patrão, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, ele também faria de tudo para que o nome do seu Pai fosse glorificado em sua vida. Cristo habita em tua vida, então você fará de tudo
Então as obras de Cristo vão se repetir na sua vida. E as obras de Cristo são essa: fazer a vontade do Pai e fazer com que o nome do Deus Pai seja glorificado em tua vida. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Então, aleluia, de maneira nenhuma, aleluia, poderia habitar em nós as obras de um antigo homem, de uma antiga criatura que fazia, aleluia, as vontades do inimigo. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz ao discípulo: ide por todo mundo. Aí é no Evangelho de Marcos, né? Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos analisar o que ele está dizendo. A palavra batizado quer dizer o quê? Nascer de novo. Agora vamos falar com nascer de novo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e nascer de novo será salvo, mas quem não crer será condenado. Sabe por quê? Porque aquele que se batizou e não nasceu de novo, ele não foi batizado, ele apenas tomou um banho. Batismo, aleluia, no antigo grego queria dizer sepultamento, aleluia, e traduzindo, um sepultamento para um novo nascimento. Aleluia, bendito é o nome do Senhor e aleluia. Vamos encerrar também com mais uma palavra maravilhosa. Aleluia, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, assim o Senhor diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Porque, aleluia, aonde habita a pessoa de Jesus, aleluia, o bom uso das obras será feito. Aleluia, portanto o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abençoará sim, aleluia, aquele que fizer a vontade dele, que é abrir o seu coração, aleluia, para que o verdadeiro Cristo da palavra de Deus habite, não o Cristo que é moldado pelos homens, porque muitas igrejas têm dado lugar à idolatria dessa forma, moldando Cristo que nunca existiu, Cristo que faz todas as vontades da pessoa, se a pessoa der dinheiro ali no ministério. Esse Cristo nunca existiu, aleluia. O Cristo da Bíblia, aleluia, é aquele a qual o Espírito Santo, aleluia, está nos dirigindo a Ele. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Eu convido os irmãos a se colocarmos em pé, aleluia.